Oi, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos continuar estudando sobre as viagens missionárias de Paulo. E hoje ele foi para uma cidade diferente, hein? Quem sabe qual foi? Vocês lembram que na semana passada Paulo pregou para vários homens muito inteligentes lá na Grécia? Era lá na capital, uma cidade chamada Atenas. Então ele viajou para Corinto. E eu vou te contar agora o que aconteceu nessa cidade. Paulo foi lá sozinho. Ele foi sem a companhia dos seus amigos Timóteo e Silas. Nessa viagem, Paulo conheceu um casal muito simpático, que era Áquila e Priscila. Vocês lembram que uma vez eu contei para vocês sobre ele? O que esse casal fazia? Muito bem, eles construíam tendas. E eles já criam em Jesus como seu único salvador. Paulo ficou muito feliz de ter encontrado eles, ainda mais que ele já fazia tendas também. Então, Paulo foi morar com eles, lembra? Paulo trabalhava fazendo barracas, mas aos sábados ele ia para a sinagoga para falar do evangelho. Isso foi acontecendo ao longo dos dias, mas aconteceu uma grande surpresa para Paulo lá na cidade de Corinto. Silas e Timóteo chegaram de volta. Vocês não imaginam quantas coisas os três tinham para contar, para conversar, contar o que tinha acontecido com eles. E aí, depois disso, Paulo parou de fazer as barracas e se dedicou integralmente a pregar o evangelho. Paulo pregava aos judeus, que lá no começo eles ouviam muito bem. Mas depois que Paulo falou que Jesus era o Messias, os judeus ficaram com muita raiva dele. E sabe o que Paulo disse? Que ele iria anunciar a mensagem para os que não são judeus. Mas aconteceu uma coisa surpreendente. O líder da sinagoga creu em Jesus e toda a sua família também. E aí os judeus não estavam gostando nadinha do que estavam acontecendo. E foi por isso que Paulo foi falar de Jesus na casa de um gentio chamado Tício Justo. A Bíblia conta que muitos gentios acreditaram em Jesus. E então, certa noite, Deus falou com Paulo em uma visão. Ele falou que era para Paulo continuar falando do nome dele para os gentios, que muitas pessoas ainda seriam salvas. Isso deixou Paulo super animado. Mas, de novo, os judeus resolveram caçar problemas com Paulo. Eles o agarraram com força e levaram perante o governador da região. Mas o governador já sabia que tudo aquilo que eles estavam falando era pura invenção e expulsou todo mundo lá do tribunal. Aqueles judeus ficaram furiosos. Mas Paulo permaneceu bastante tempo ainda em Corinto falando do amor de Jesus. E mais uma vez ele começou uma longa viagem. Ele resolveu voltar em Jerusalém e a igreja de Antioquia da Síria. Só que nessa viagem ele levou também Priscila e Áquila. Será que Paulo foi bem recebido nessa nova cidade chamada Éfeso? Chegando lá, adivinha o que o Paulo foi fazer? Foi direto para a sinagoga. E os judeus que estavam ouvindo gostaram muito da mensagem e pediram para ele ficar lá. Apesar desse interesse, Paulo entendeu que ele não deveria ficar muito tempo lá. Então, ele prometeu que voltaria se Deus quiser. O alvo da vida de Paulo era agradar a Deus e fazer toda a sua vontade. Então, Paulo deixou a cidade de Éfeso e duas pessoas muito queridas, que era Priscila e Áquila. Então, ele continuou a sua viagem de navio e desembarcou em uma cidade chamada Cesareia. Ele foi a pé até Jerusalém
para uma visita muito rápida numa igreja ali. E depois partiu para Antioquia da Síria. Os irmãos daquela igreja ficaram muito felizes quando viram Paulo. Ele contou as coisas maravilhosas que Deus tinha feito na sua vida. Vocês acham que Paulo resolveu parar suas viagens missionárias por aí? Não! Paulo resolveu aproveitar todas as oportunidades porque ele gostava muito de falar do amor de Jesus. E você, também tem prazer em falar de Jesus para os seus amigos? Após um descanso curto, ele partiu para a sua terceira e grande viagem missionária. Mas na próxima aula vocês vão descobrir tudo o que aconteceu nessa história, tá bom? Agora vamos pedir para Jesus habitar no nosso coração e nos ajudar a falar do amor dele? Isso é muito importante, mesmo que a gente tenha dificuldade, a gente tem que pedir para ele, para nos ajudar, nos dar orientação de falar do amor dele para quem ainda não conhece. Vamos fechar os nossos olhos agora? Senhor Jesus, muito obrigada pelo teu amor. Muito obrigada porque o Senhor se sacrificou lá na cruz por mim. Que o Senhor possa estar me dando coragem de falar do seu amor para todas as pessoas que ainda não conhecem. Em nome de Jesus, amém. Um beijo, gente. Fica com Deus.